Meu nome é Vinícius e eu estou aqui para resolver com vocês a lista que o professor Eden passou, no caso, as questões propostas por ele. Nós vamos começar resolvendo a questão 5. Vamos ver o que a questão diz. Bom, o urânio natural precisa ser enriquecido de urânio 235 para ser utilizado em reatores de energia ou mesmo em armas nucleares. Os 3 ótopos de urânio são... E aí ele dá uma tabela, ele fornece uma tabela com a massa do urânio e a respectiva abundância de cada isótopo. Letra A. Calcule a massa atômica do urânio. Bom, então como é que eu vou fazer isso? Certo. O cálculo da proporção é o seguinte. Para que eu tenha a massa atômica média de um elemento, o que basicamente eu vou fazer é pegar a massa de cada isótopo e dessa massa eu multiplico pela porcentagem de abundância de cada isótopo presente e eu somo. Bom, mas como isso se aplica na questão em si? Temos que existe um urânio, 234,0409, e com a abundância de 0,0055%. O que significa esse porcento? Sobre 100. Ou seja, é basicamente uma multiplicação da massa seguido da abundância somado com as outras massas. Então, como vocês podem ver na questão, eu já deixei tudo pronto aqui, só para explicar os passos para vocês. E vamos lá. Eu comecei com essa expressão do primeiro isótopo, urânio 234,0409, vezes a respectiva abundância seguida, mais urânio 235,0439, vezes 0,620%. Se faz bastante necessário ter cuidado com as unidades. No caso, U de unidade, respectivamente, e a porcentagem. Porque alguns alunos podem se confundir achando que isso já é a forma decimal. Mas não é. É necessário ter cuidado em relação a isso. Eu efetuei os cálculos, multipliquei, tomando cuidado com a utilização de uma calculadora. Depois disso, os resultados são 1,29 sobre 100, mais 1,169 sobre 100, e basicamente o último número que representa a multiplicação do outro, e que seria 23.632,3 sobre 100. Muito bem, mas o que representa tudo isso? Isso representa o resultado da multiplicação. Então, se eu somar novamente, tomando cuidado com os decimais, eu vou ter que a massa média do urânio, com 2 casas decimais de aproximação, é de 238,021. Muito bem, vamos para B. Se uma amostra de urânio é enriquecida para 4% de urânio 235, qual a massa atômica do urânio agora, sabendo que a abundância do urânio 234 não foi alterada? Muito bem. Nós vamos nos aproveitar do mesmo cálculo obtido anteriormente, mas tomando cuidado para que a abundância do urânio enriquecido 235 foi para 4%. E a porcentagem no total precisa ser de 100. A abundância do elemento precisa ser de 100. Ou seja, é necessário que nós refaçamos as porcentagens a fim de obter um cálculo mais preciso. A primeira parte vai ser preservada, como ele mesmo disse na questão. A de urânio 235, eu vou chamar para facilitar os cálculos. Vai ser de 0,04%. E, para completar, para somar com os 100%, 95,45%. Dá outra abundância. Bom, então basicamente é isso. Você refaz a abundância do urânio 235, mantém a do urânio 234, e depois disso só faz um reajuste básico na abundância do urânio 238, e efetuando exatamente o mesmo cálculo, com exceção dos números, obviamente, você vê que a massa é de 237,91 unidades. Muito bem, perfeito. Nós podemos prosseguir adiante. Muito bem, vamos para a próxima questão, proposta na questão 8. 3 amostras de diferentes compostos têm a seguinte composição: sódio, cloro, oxigênio. Utilizando as leis das proporções múltiplas, calma. Mas o que seriam as leis das proporções múltiplas? As leis das proporções múltiplas, foi proposta pelo cientista Dalton. Sim, o mesmo Dalton que propôs sobre a teoria atômica. O que ele afirmava exatamente? Bom, no que tange a questão e no que tange para a utilidade da questão, os compostos que se combinam entre si, que possuem os mesmos elementos, que se combinam,
preservam entre si uma espécie de, pequenos números inteiros. E são desses números que nós vamos tratar, dessa proporcionalidade múltipla entre os elementos que nós vamos tratar na questão. Muito bem. Prosseguindo. Utilize a lei das proporções múltiplas para determinar a fórmula do composto presente na amostra 2, sabendo que a fórmula do composto da amostra 1 é NaClO. Muito bem. Novamente, nós vamos utilizar a tabela. Da tabela, nós vamos prosseguir. Bom, nós temos aqui que ele quer a massa na amostra 2. 1 e 2, pelo que era possível ver na tabela que foi mostrado. Então, se você dividir 2 sobre 1, você vai ver que a proporção é de 2. Isso para o sódio. Para o cloro, 3,082 sobre 1,541 dividido dá 2. 4,674 dividido por 0,696 dá 6. Então nós temos que essas são as proporções de número. Mas, se você for observar, são números que entre si preservam a proporcionalidade e são simplificáveis. Muito bem, mas o que significa isso? Dalton propõe que sejam números tão pequenos quanto possível. Sendo assim, nós vamos simplificá-los. De Na2Cl2O6, que são as respectivas proporções pelo qual nós obtivemos, eu vou dividir tudo por 2. Dividindo tudo por 2, vemos que a fórmula do composto proposto na amostra 2 é de NaClO3. Passaremos adiante para a próxima questão. A última questão proposta, 12. Muito bem. Um composto contendo somente hidrogênio e carbono foi queimado ao ar, ou seja, entrou em combustão, resultando em 3,210 gramas de CO2 e 1,97 gramas de H2O. Determine a fórmula empírica e molecular, sabendo que a massa molar do composto é de 30 gramas por mol. Muito bem. Análise por combustão. O que é? Eu posso interpretar a análise por combustão como sendo, a determinação da forma de um composto ou da massa de um composto através da queima dele. No caso da combustão completa, que vai gerar dióxido de carbono, CO2, e a água, H2O. Muito bem, mas para que eu resolva essa questão é necessário que eu tenha em mente uma proporcionalidade e um método de resolução também. Esse método de resolução basicamente consiste em pegar as massas de dióxido de carbono e de água, e no que eu faço isso, eu descubro as massas dividindo pelas massas molares respectivos compostos, 44 e 18 respectivamente, e eu vou saber a quantidade de mols. Muito bem. No que eu souber a quantidade de mols, eu tenho que checar a proporcionalidade. No caso, no dióxido de carbono existe um átomo de carbono, e no carbono também, ou seja, uma proporção de 1 para 1. Para cada átomo de dióxido de carbono que eu tiver, eu tenho um carbono. Perfeito. Seguindo para a água, H2O, H2. Isso significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio para cada átomo de água em si. Então a gente vai interpretar desse jeito, convertendo para mol, mol e mol. Então, nós vamos basicamente fazer essa proporcionalidade, e como só é composto de carbono e hidrogênio, não se faz necessário nenhum outro cálculo, tiramos desses compostos. Então nós vamos dividir 3,210 gramas sobre a massa molar do carbono, 44 gramas por mol, multiplicando pela proporcionalidade. 1 mol de carbono para 1 mol de dióxido de carbono. Perfeito. 0,072 mol de carbono. Isso está indicado pela quantidade dos elementos. O mesmo feito para a água resulta em 0,218 mols de H. Muito bem. Agora vamos para o passo 2, dividindo pelo menor para encontrar a fórmula empírica. O que é essa fórmula empírica? A fórmula empírica é a versão reduzida da fórmula química de um composto, ou seja, é a fórmula bruta de um composto, que preserva somente as proporções e não as quantidades reais de elementos presentes. Ótimo! Então, vamos dividir pelo menor, como é de praxis, matematicamente para simplificar. Então, vemos que, por comparação dos números, é o 0,072 mol de carbono. Dividindo, vai dar 1, porque é literalmente os mols de carbono dividido por ele mesmo. E o da água, que aproximadamente resulta em 3. Isso, na verdade, é muito bom, porque nos indica que nós temos uma proporção de um átomo de carbono
3 de hidrogênio. Perfeito. Seguindo mais adiante, nós vemos que é necessário multiplicar as massas, caso eu queira descobrir a massa da fórmula empírica. 1 vezes 12, massa do carbono, mais 3 vezes 1, massa de hidrogênio, resulta em 15. Opa, isso é um passo muito bom. Significa que a gente já está quase acabando a questão. Então, 30 gramas por mol é a massa do composto em sua forma molecular. Ou seja, a proporção para alcançar a forma molecular vai ser dividida por 15, porque ela vai preservar. Ou seja, 2. Ou seja, a fórmula molecular de um composto, nesse caso, é 2 vezes a fórmula empírica. O que significa que nós temos que multiplicar esse C1H3, que eu já obtive, dividindo as massas e simplificando, vezes 2, o que resulta em C2H6. Bom, essa foi a última questão. Espero que vocês tenham gostado.